Olá, meu nome é Cibele Fernandes Dias e eu sou professora de Direito Constitucional. Nós continuamos com o nosso curso de Poder Legislativo e Poder Executivo. Na aula de hoje, nós vamos tratar do Estatuto dos Congressistas. Gostaria de apresentar os 3 alunos que nos acompanham, Ivone, Wilamis e Morgana. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Estatuto dos Congressistas. Quaisquer dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante nesses e-mails que seja identificado o curso, Poder Legislativo e Poder Executivo, o tema da aula, Estatuto dos Congressistas, e o nome do professor, professora Cibele Fernandes Dias. Na aula de hoje, nós iniciamos o Estatuto dos Congressistas. Lembrando que na aula passada, nós tratamos da responsabilidade do presidente da República no nosso regime republicano de governo. Para falar do Estatuto dos Congressistas, nós iniciamos pela estrutura do Poder Legislativo Federal. O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por sua vez, tem uma estrutura bicameral. Vamos falar a respeito do bicameralismo do Poder Legislativo Federal. Aqui em Brasília, se nós olhamos para o Congresso Nacional, nesse brilhante projeto do Niemeyer, nós podemos visualizar e entender o bicameralismo. O Congresso Nacional se divide em 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São 2 semicírculos, a Câmara dos Deputados, o semicírculo virado para cima, e o Senado Federal, semicírculo virado para baixo. A Câmara dos Deputados representa todo o povo brasileiro. Os deputados federais, que são no total 513, são escolhidos nos estados, no Distrito Federal e nos territórios federais. Qual é o sistema eleitoral para escolha dos deputados federais? É o sistema proporcional. Só que esse sistema proporcional é limitado. Nós temos 2 tetos, o mínimo e o máximo. No mínimo, cada estado e o Distrito Federal elegerá 8 deputados federais e no máximo 70 deputados federais. Essa proporção é estabelecida por meio de lei complementar e ela depende do número de habitantes do estado e do número de habitantes do Distrito Federal. Quer dizer que estados mais populosos têm direito a mais deputados federais. O único estado que bate no teto máximo, que tem os 70 deputados federais, é o estado de São Paulo. Ou seja, no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais. Nos territórios federais, nós temos uma regra diferente. É importante lembrar que hoje não existem territórios federais, mas eles poderão vir a ser criados por lei complementar federal. Se for criado um território federal, cada território tem direito a 4 deputados federais. O mandato de um deputado federal é de 4 anos. Essas regras estão previstas no artigo 45 da Constituição. Portanto, o artigo 45 trata da Câmara dos Deputados, que é a casa baixa do Congresso Nacional, porque representa todo o povo brasileiro. A outra casa do Congresso Nacional é o Senado Federal.
que está previsto no artigo 46 da Constituição. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Cada estado tem direito a 3 senadores e o Distrito Federal tem direito a 3 senadores. Logo, existe uma regra de igualdade na participação no Senado Federal. 3 senadores por estado e 3 senadores para o Distrito Federal. O sistema eleitoral para escolha dos senadores é o sistema majoritário puro ou majoritário simples. Vence as eleições o candidato mais votado. Não há necessidade do candidato obter maioria absoluta dos votos válidos. Basta que ele seja o mais votado. Já o mandato de um senador corresponde ao dobro do mandato de um deputado federal, já que eles têm mandato de 8 anos. O Senado Federal é a casa alta do Congresso Nacional. Como são 26 estados e mais o Distrito Federal, cada um elegendo 3 senadores, quer dizer que no total são 81 senadores. Juntando as duas casas, Casa Baixa, Câmara dos Deputados, Casa Alta, Senado Federal, nós temos o Congresso Nacional. E esse bicameralismo do Congresso, Câmara, Senado, decorre da adoção da nossa forma federativa de Estado. É uma marca da federação esse bicameralismo do Poder Legislativo da União. É através do bicameralismo que os estados garantem a sua participação na formação da vontade nacional. É através do Senado que os estados, através dos senadores, melhor dizendo, que os estados garantem a participação na formação da vontade nacional. E um detalhe muito curioso do projeto do Niemeyer é o H entre as duas casas. Se nós prestarmos atenção, entre o semicírculo da Câmara e o semicírculo do Senado, nós temos o prédio da Câmara, o prédio do Senado, unidos por uma passarela que formam a letra H de humanidade. Segundo Niemeyer, a palavra de ordem do Congresso Nacional deve ser a humanidade, a preocupação com o ser humano. Visto essa estrutura bicameral do Poder Legislativo Federal, de um Congresso Nacional dividido em Câmara e Senado, vamos começar a tratar do Estatuto dos Congressistas. Vamos lá. O que é o Estatuto dos Congressistas? Ele é um conjunto, ele se compõe de um conjunto de prerrogativas e de incompatibilidades, que tem por finalidade preservar a independência do Poder Legislativo. As prerrogativas que compõem o Estatuto dos Congressistas não são direitos individuais, são privilégios funcionais e, nessa qualidade, irrenunciáveis. Os deputados e os senadores não podem renunciar a essas prerrogativas, porque elas existem não para proteger a pessoa, elas existem para proteger a função, para que eles possam exercer as suas funções com independência. Quais são os privilégios funcionais que integram o Estatuto dos Congressistas? Vamos para o primeiro privilégio, que é a imunidade material ou a inviolabilidade. A imunidade material ou inviolabilidade está prevista no artigo 53 caput da Constituição, que prevê
que os deputados federais e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que é a inviolabilidade ou imunidade material? Eu sempre comparo a inviolabilidade ou imunidade material com um apagador. Por que um apagador? Porque a inviolabilidade apaga a ilicitude. A inviolabilidade é causa excludente da ilicitude. O deputado, senador, não responde por opiniões, palavras e votos, porque a Constituição exclui a ilicitude civil, exclui a ilicitude penal. A inviolabilidade é causa excludente da ilicitude civil e penal. Por opiniões, palavras e votos proferidas no mandato ou em razão do mandato, ou seja, proferidas in officio ou propter officium. Vamos dar um exemplo em abstrato para ilustrar a inviolabilidade ou imunidade material. Vamos supor que um deputado federal ou um senador, no plenário da Câmara ou no plenário do Senado, agridem moralmente, caluniam qualquer pessoa. Eles vão responder civil ou penalmente por essa opinião? Não, porque eles proferiram uma opinião no exercício do mandato parlamentar. Eles não responderão nem civil, nem penalmente. Ou vamos imaginar que um deputado ou um senador é membro de uma CPI e está na sua casa num domingo e dá uma entrevista para um repórter a respeito da sua atuação como membro da CPI. E ao dar essa entrevista, o deputado ou senador difama algum indivíduo, agride moralmente aquele indivíduo. Ele responderá civil ou penalmente? Não, porque ele proferiu uma opinião em razão do seu mandato, em razão do exercício da função de fiscalização. Por isso, duas características importantes da inviolabilidade ou imunidade material. Em primeiro lugar, ela protege o congressista independentemente do lugar, dentro ou fora do recinto parlamentar. Ele pode estar na sua casa, mas se ele proferir uma opinião em razão do exercício do mandato, ele estará protegido pela inviolabilidade. E a segunda característica é que essa inviolabilidade começa na posse, quando ele toma posse no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. E ela tem eficácia temporal, permanente ou absoluta. O que significa isso? Significa que mesmo depois de extinto o mandato, o deputado ou senador não responderá por opiniões, palavras e votos proferidas no passado, na época que ele era parlamentar. Essa inviolabilidade tem por finalidade garantir a liberdade de opinião dos congressistas, uma liberdade qualificada, para que eles possam exercer as suas funções parlamentares com independência. Também é importante destacar que a inviolabilidade não é causa geral excludente da ilicitude. Ela exclui a ilicitude civil e penal, mas ela não exclui a ilicitude disciplinar. Ou seja, mesmo protegido pela inviolabilidade, o deputado ou senador pode responder por conduta incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, por uma conduta incompatível com a regra de etiqueta de boa educação que prevalece no seio parlamentar.
E nós vamos ver que a pena para conduta incompatível com o decoro parlamentar é a pena de cassação do mandato. Por isso, ainda que protegido pela inviolabilidade, o deputado ou senador pode responder por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Essa é a primeira prerrogativa. Vamos para a segunda prerrogativa. A segunda é a imunidade formal. E a imunidade formal se desdobra em duas imunidades. A imunidade em relação à prisão e a imunidade em relação ao processo penal. Vamos começar pela primeira imunidade formal, que é a imunidade em relação à prisão. Ela está prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Ela significa que, como regra, não cabe a prisão de deputado federal ou de senador. Essa é a regra. Eles não poderão ser presos. Essa regra comporta duas exceções, duas hipóteses excepcionais que os deputados e os senadores poderão ser presos. Primeiro, por flagrante de crime inafiançável. Não é flagrante de qualquer crime. Tem de ser um flagrante de um crime inafiançável. E, em segundo lugar, eles poderão ser presos para cumprir pena desde que haja uma decisão condenatória transitada em julgado. Essa segunda exceção não está prevista expressamente no artigo 53, parágrafo 2º. Ela foi construída pela jurisprudência do STF. O STF entende que os deputados e os senadores podem ser presos para cumprir pena, desde que exista uma decisão condenatória transitada em julgado. Mas, mesmo quando eles podem ser presos nessas duas hipóteses excepcionais, eles continuam com o privilégio, já que os autos de prisão deverão ser encaminhados à respectiva casa e a casa é que vai decidir sobre a prisão, se mantém a prisão ou se a relaxa. Ou seja, quem dá a última palavra é a casa. Se é um deputado federal, a Câmara dos Deputados decide se mantém ou se relaxa a prisão. Se é um senador, é o Senado que decide se mantém ou relaxa a prisão por maioria absoluta. A Constituição exige para essa decisão o quórum de maioria absoluta. Vamos agora para a segunda imunidade formal, que é a imunidade em relação ao processo penal. Essa imunidade em relação ao processo penal está prevista no artigo 53, parágrafos 3º a 5º da Constituição. O que ela significa? Essa imunidade formal em relação ao processo penal foi sensivelmente alterada pela Emenda 35 de 2001. E hoje ela significa que, se o deputado ou se o senador estiver sofrendo um processo por um crime que ele praticou depois da diplomação, a casa poderá sustar o andamento dessa ação penal. Vamos voltar um pouquinho. A diplomação ocorre em dezembro do mesmo ano das eleições. É a Justiça Eleitoral que entrega aos candidatos vitoriosos na eleição o diploma. Quando o candidato é diplomado pela Justiça Eleitoral, ele pode, posteriormente, tomar posse. Se o deputado ou se o senador comete um crime depois da diplomação, a casa poderá sustar o andamento da ação penal.
Mas quem é que pode pedir à casa a suspensão do processo que tramita contra o deputado ou contra o senador? O parlamentar réu não pode fazer esse pedido. Quem pode pedir? O partido político com representação na casa pode pedir à casa que ela suste o andamento da ação penal contra o deputado ou contra o senador por um crime que ele cometeu depois da diplomação. É importante lembrar dessa palavrinha depois da diplomação, já que se o crime tiver sido cometido antes da diplomação, a casa não poderá sustar o andamento da ação penal. É uma restrição importante que o crime tem que ter sido cometido depois da diplomação. Outra questão importante é que a casa só pode sustar o andamento de ação penal. A casa não pode sustar o andamento de uma ação civil ou mesmo de um inquérito policial. É só de ação penal. E para que a casa suste o andamento da ação, a Constituição exige o quórum de maioria absoluta dos membros da casa. Portanto, a emenda 35 aboliu a licença. Antes da emenda 35, para processar penalmente um deputado ou um senador, era necessária a licença da casa. Hoje não há mais necessidade de licença da casa. Pelo contrário, o que existe é a possibilidade, uma vez provocada, da casa sustar o andamento da ação penal por um crime que o deputado ou que o senador cometeu depois da diplomação. Vamos agora para o terceiro privilégio dos deputados federais e dos senadores. É o foro privilegiado, que está previsto no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. O artigo 53, parágrafo 1º, dispõe que os deputados federais e os senadores são julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Eles têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Aqui é importante destacar que todo foro privilegiado se reduz a questões criminais. Todo foro privilegiado. Ninguém tem foro privilegiado por ilícitos civis, ninguém tem foro privilegiado por ato de improbidade administrativa. Logo, se os deputados ou se os senadores cometerem um crime comum, uma contravenção penal ou um crime eleitoral, eles serão julgados no STF. E nós também precisamos lembrar da regra da atualidade do mandato. Existe o foro privilegiado enquanto tem o mandato. Cessado o mandato, extingue-se o foro privilegiado. Essa é, portanto, a terceira prerrogativa dos deputados federais e dos senadores. Vamos para a quarta prerrogativa. A quarta prerrogativa está prevista no artigo 53, também lá no artigo 53, parágrafo 6º. E é uma imunidade formal no tocante à obrigação para ser testemunha em qualquer processo. O artigo 53, parágrafo 6º, prevê que os deputados e os senadores não podem ser obrigados a testemunhar sobre uma informação recebida ou prestada em razão do mandato. E eles também não podem ser obrigados a testemunhar sobre as pessoas que lhes confiaram aquelas informações. É uma espécie de sigilo profissional qualificado que os deputados federais e senadores têm em razão dessa regra do artigo 53, parágrafo 6º. Finalmente, o artigo 53, parágrafo 7º, prevê mais uma imunidade.
os deputados federais e os senadores não podem ser incorporados às Forças Armadas, ainda que militares e ainda que em tempo de guerra, sem licença da sua casa. A incorporação às Forças Armadas de um deputado ou de um senador depende de licença da sua casa. Logo no artigo 53, caput, até o 53, parágrafo 7º, nós encontramos as prerrogativas, as imunidades dos deputados federais e dos senadores. Importante, as imunidades podem ser suspensas. A Constituição prevê caso de suspensão das imunidades? Sim, mas somente na hipótese excepcional do artigo 53, parágrafo 8º. Vamos lá. As imunidades parlamentares somente poderão ser suspensas durante a vigência do estado de sítio. É a única hipótese. E mais, essa suspensão das imunidades durante a vigência do estado de sítio não é automática. Ela será aplicada àquele deputado ou àquele senador que praticar algum ato incompatível com alguma medida do estado de sítio, e essa suspensão somente poderá ser determinada por 2/3 dos membros da casa. Se é um deputado, depende de uma decisão de 2/3 da Câmara. Se é um senador, uma decisão de 2/3 do Senado. E é claro, se o deputado ou se o senador tiver praticado, fora do recinto do Congresso, algum ato incompatível com alguma medida do estado de sítio. Agora que nós já vimos as imunidades dos parlamentares federais, vamos falar um pouquinho das imunidades dos parlamentares estaduais e municipais. Os deputados estaduais têm imunidades simétricas às dos deputados federais e senadores, em virtude do artigo 27, parágrafo 1º. Isso significa que os deputados estaduais têm todas as imunidades dos deputados federais e dos senadores. Vamos lá. Eles têm a inviolabilidade ou imunidade material. Eles têm imunidade formal em relação à prisão, em relação ao processo penal. Eles têm foro privilegiado. Eles têm imunidade para testemunhar. E eles só podem ser incorporados às Forças Armadas mediante licença da casa. Mas aqui vamos fazer um sinalzinho de diferente. Só tem uma diferença, que é no foro privilegiado. O STF entende que os deputados federais, que os deputados estaduais, melhor dizendo, têm foro privilegiado no Tribunal de Justiça por crimes de competência da Justiça Estadual, no Tribunal Regional Federal por crimes de competência da Justiça Federal e no TRE por crimes eleitorais. Essa prerrogativa de foro dos deputados estaduais não está prevista expressamente na Constituição. É uma interpretação que o STF faz do artigo 27, parágrafo 1º, por força da incidência do princípio da simetria. Deputados estaduais respondem por crimes comuns de competência da Justiça Estadual, no TJ, crimes comuns de competência da Justiça Federal, no TRF, e crimes eleitorais, no TRE. Eu pergunto, se um deputado estadual comete um crime doloso contra a vida, ele responderá no tribunal do júri ou ele responderá no tribunal que ele tem foro privilegiado? Ele responderá no tribunal que tem foro privilegiado. Por quê?
porque esse foro privilegiado que o deputado estadual tem foi concedido pela própria Constituição Federal de maneira implícita. Esse foro privilegiado não foi concedido pela Constituição estadual. Ele é dado pela Constituição Federal de forma implícita. E, finalmente, os vereadores. Os vereadores não têm todas as imunidades dos deputados federais e dos senadores. Para os vereadores, não há incidência do princípio da simetria. Quais são as imunidades dos vereadores? Vamos lá. Os vereadores, por força do artigo 29, inciso 8 da Constituição, têm a inviolabilidade ou imunidade material. Quer dizer que eles são invioláveis, civil ou penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Só que essa inviolabilidade dos vereadores sofre uma limitação territorial ou uma limitação espacial. Eles são invioláveis, civil ou penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município. Se é um vereador de Curitiba, por exemplo, ele tem a inviolabilidade no município de Curitiba. Fora dali, ele já não tem mais a inviolabilidade. Em segundo lugar, os vereadores não têm imunidade formal. O STF já declarou a inconstitucionalidade de normas de constituições estaduais que outorgavam imunidade formal aos vereadores. Eles não têm e nem podem ter. Quanto à prerrogativa de foro, o Supremo Tribunal Federal entende que a Constituição Federal não dá aos vereadores prerrogativa de foro. Embora a Constituição Federal não lhes outorgue esse privilégio, o Supremo entende que a Constituição Estadual, se quiser, é uma escolha do Poder Constituinte Estadual, se quiser a Constituição Estadual, pode outorgar foro privilegiado aos vereadores no Tribunal de Justiça por crimes de competência da Justiça Estadual. Mas aqui nós temos que destacar o seguinte: como esse foro privilegiado do vereador foi dado pela Constituição Estadual, incide a súmula 721 do STF. E o que a súmula 721 do STF prevê? Prevê que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro privilegiado concedido exclusivamente pela Constituição Estadual. Trocando em miúdos, um vereador, ainda que ele tenha foro privilegiado no TJ, concedido pela Constituição Estadual, se ele cometer um crime comum, um crime doloso contra a vida, ele será julgado no Tribunal do Júri, porque ele tem um foro privilegiado dado pela Constituição Estadual. Só o foro privilegiado concedido pela Constituição Federal que afasta a competência do Tribunal do Júri. Com isso, nós vimos as imunidades dos deputados federais e dos senadores e aproveitamos para tratar dos deputados estaduais e dos vereadores. Mas eu disse no começo que o Estatuto dos Congressistas é um conjunto de privilégios e de incompatibilidades. Essas incompatibilidades estão previstas no artigo 54 da Constituição. O artigo 54 prevê atividades que não poderão ser exercidas pelos deputados federais e pelos senadores, desde a diplomação e desde a posse. Atividades que eles não podem exercer
ou também funções ou cargos que eles não podem ocupar. Por exemplo, um deputado federal ou um senador não pode ser presidente de uma autarquia, de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. É uma função incompatível com o exercício da atividade parlamentar. Agora que nós tratamos dos privilégios e das incompatibilidades, vamos seguir para o processo de perda do mandato. Quais são as hipóteses de perda do mandato? O artigo 55 dispõe sobre as causas de perda do mandato de um deputado ou de um senador. E o artigo 55 prevê duas espécies de perdas. Quais são? Em primeiro lugar, a cassação, em segundo lugar, a extinção. Logo, um deputado federal ou um senador podem perder o cargo, podem perder o mandato eletivo em virtude da extinção ou em virtude da cassação. Quais são as diferenças entre a extinção e a cassação? Vamos começar pela cassação. A primeira diferença reside nos pressupostos, nos motivos. Os motivos da cassação são distintos dos motivos da extinção. Quais são os motivos da cassação? Em primeiro lugar, se ele infringir qualquer das proibições do artigo 54. Se o deputado ou se o senador infringir as incompatibilidades do artigo 54, isso pode gerar cassação. Segundo motivo para a cassação do mandato, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ele poderá ser cassado se a sua conduta for uma conduta considerada incompatível com o Código de Ética Parlamentar, incompatível com o decoro parlamentar. E a terceira hipótese de cassação é se o deputado ou se o senador sofrer condenação criminal transitada em julgado. Também isso gera cassação. Na cassação, quem decide é a casa. Nós temos aqui um processo de cassação que será instaurado contra o deputado ou contra o senador. E a decisão a respeito da cassação é uma decisão política. Haverá aqui um julgamento político. E a casa decide em votação secreta. A votação é secreta no processo de cassação. E a Constituição exige o quórum de maioria absoluta. O voto da maioria absoluta dos membros da casa para cassar um deputado ou um senador. Quem é que pode pedir a instauração do processo de cassação? A mesa da casa pode fazer esse pedido, ou partido político com representação no Congresso também pode pedir a instauração do processo de cassação. Haverá um julgamento político, a casa, pelo voto secreto e com maioria absoluta, pode decidir cassar o mandato do deputado ou do senador. Vamos agora tratar do processo da extinção. Em primeiro lugar, quais são os motivos da extinção que estão elencados no artigo 55? Primeiro motivo é se o deputado ou se o senador deixar de comparecer a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer. Ou seja, se ele faltar a, no mínimo, 1/3 das sessões por ano, salvo licença ou missão autorizada pela casa. Isso gera a possibilidade de extinção do seu mandato. Segundo motivo para extinção
é se ele perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos. Também gera hipótese de extinção. E o terceiro caso é quando decretar a justiça eleitoral. Então, se a justiça eleitoral decretar a perda do mandato, isso vai gerar motivo para extinção. Qual é a segunda diferença da extinção para a cassação? Na extinção, quem vai declarar que o mandato foi extinto é a mesa da casa. E a mesa da casa exerce aqui uma competência vinculada. Ela tem o dever de declarar a extinção do mandato diante dos motivos previstos no artigo 55. Ou seja, não há um julgamento político. É uma competência vinculada da mesa da casa. A mesa da casa declara a extinção do mandato de ofício ou mediante provocação. Quem é que pode provocar a mesa da casa? Qualquer membro da mesa ou partido político representado no Congresso Nacional. Tanto na cassação quanto na extinção, a Constituição garante a ampla defesa ao deputado federal ou ao senador. Mas nós podemos perceber a nítida diferença entre a cassação e a extinção. Na cassação, há um julgamento político da casa. Na extinção, uma vez presente o motivo, a mesa da casa é obrigada a declarar a extinção do mandato. No tocante aos deputados federais e aos senadores, nós também precisamos falar da hipótese de licença do mandato, que está prevista no artigo 56 da Constituição. Um deputado federal ou um senador podem se licenciar em que situações? Vamos lá. No artigo 56, nós temos 2 casos de licença. No inciso 1, a Constituição permite que os deputados e os senadores se licenciem para serem investidos em determinados cargos. Quais são esses cargos? Um deputado ou um senador pode se licenciar para ser investido no cargo de ministro de Estado. Também no cargo de governador de território. Lembrando que hoje não existem territórios federais, mas eles poderão vir a ser criados. Também podem se licenciar para serem investidos no cargo de secretário de Estado, secretário do Distrito Federal, secretário de Território ou secretário de Prefeitura de Capital. Detalhe importante, não é qualquer secretário municipal, tem que ser um secretário de Prefeitura de Capital. E também eles podem se licenciar para serem investidos na função de chefe de missão diplomática em caráter temporário. Nessas hipóteses, o deputado ou senador se licencia, é investido no cargo ou função no Poder Executivo e poderá optar pela remuneração do seu mandato. Como geralmente a remuneração do mandato é superior à remuneração do Poder Executivo, na maioria dos casos, os deputados e os senadores optam pela remuneração do mandato. E mais, no artigo 56, inciso 2, nós temos a segunda hipótese de licença. Eles podem se licenciar por motivo de doença e também podem se licenciar para tratar de interesse particular. Essa licença para tratar de interesse particular não é uma licença remunerada. E ela pode durar, no máximo, 120 dias por ano.
ou seja, no máximo 120 dias por sessão legislativa. Os senadores são eleitos com 2 suplentes. O deputado federal não é eleito com suplentes. O suplente será o segundo mais votado na coligação a que ele pertence. Quando que o suplente é chamado para tomar posse? O suplente é convocado nos casos de vaga. Então, vamos imaginar que um deputado ou que um senador falece. É chamado para ser investido o seu suplente. Ou também nas hipóteses de licença previstas no artigo 56. Quem será chamado para ocupar o cargo do deputado ou do senador será o suplente. É importante destacar a respeito do suplente. O suplente tem as imunidades parlamentares? O suplente não tem imunidades parlamentares porque ele está no banco de reserva. Ele não está exercendo as funções parlamentares. Ele só gozará das imunidades quando ele for investido no cargo do titular. Daí sim, ele passará a gozar das imunidades parlamentares. E ainda em relação ao artigo 56, é preciso destacar que no momento que o deputado ou que o senador se licencia, seja no 56, inciso 1, seja no 56, inciso 2, ele não gozará durante a licença das imunidades parlamentares. Durante a licença, ele não tem as imunidades parlamentares porque ele não está exercendo as funções parlamentares. Com uma única exceção. O Supremo Tribunal Federal entende que mesmo durante a licença, os deputados e os senadores conservam o foro privilegiado no STF. E essa jurisprudência tem uma razão lógica, ela evita tumulto processual. Imaginem se ele está exercendo a função, a ação penal tramita no Supremo. Se ele se licencia, a ação é encaminhada para um juiz de primeiro grau. Depois que ele volta da licença, a ação retorna ao STF. Ou seja, isso iria causar tumulto processual. Para evitar isso, o Supremo entende que o único privilégio que o deputado ou que o senador conserva durante a licença é o foro privilegiado no STF. Vamos agora às perguntas dos nossos alunos. As imunidades parlamentares, professora, permitem processar deputados e senadores? As imunidades parlamentares permitem, sim, processar deputados federais e senadores. O que nós temos que lembrar é que, em virtude da imunidade material, da inviolabilidade, os deputados e os senadores não poderão ser processados por opiniões, palavras e votos proferidas no mandato ou em razão dele. Essa inviolabilidade, essa imunidade material, funciona como causa excludente da ilicitude civil e da ilicitude penal. Eles não poderão ser processados por essas opiniões, palavras e votos proferidas in officio ou propter officium. Ressalvada a imunidade material, a inviolabilidade, eles poderão ser processados. É claro que eles gozarão da imunidade formal em relação ao processo penal e eles também gozarão do foro privilegiado em virtude da prática de infração penal comum. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Professora, a infidelidade partidária ela é uma causa de extinção ou cassação do mandato? A infidelidade partidária é causa para perda do mandato, mas não se trata nem de extinção, nem de cassação do mandato. O STF decidiu em 3 mandados de segurança, no mandado de segurança 26602, 26603 e 26604,
que a infidelidade partidária é causa para a perda do mandato, mas se trata de hipótese de renúncia do mandato. Não é extinção, não é cassação, é renúncia do mandato. Em virtude dessas decisões do STF, o TSE editou uma resolução, que é a Resolução 22.610 de 2007. Essa resolução foi alterada pela Resolução 22.733 de 2008. Essa resolução do TSE trata do processo de desfiliação partidária. A desfiliação partidária sem justa causa, que é justamente a infidelidade partidária, é causa para a perda do mandato. Se um deputado ou se um senador, no nosso caso, se desfilia do seu partido sem justa causa, ele pode perder o seu mandato. Quem é que decide? A Justiça Eleitoral. Se é deputado federal ou senador, é o TSE quem decide. Se o TSE decidir que há infidelidade partidária, que há desfiliação partidária sem justa causa, o TSE comunica ao presidente da casa e o presidente da casa tem que declarar a vacância do cargo e dar posse ao suplente. Mas o interessante dessa construção é que a infidelidade partidária é causa para a perda do mandato, mas não é nem extinção nem cassação. É considerada a infidelidade partidária renúncia do mandato. No momento que o deputado ou que o senador se desfiliou do seu partido sem justa causa, ele abriu mão do seu mandato, ele renunciou ao seu mandato. Muito obrigada pelas perguntas. Portanto, agora, no resumo da nossa aula, o que nós temos a respeito do Estatuto dos Congressistas? É importante lembrar que esse conjunto de privilégios e de incompatibilidades existem para proteger a independência no exercício da função parlamentar. A Constituição garante aos deputados federais e aos senadores os privilégios previstos no artigo 53. A inviolabilidade ou imunidade material, a imunidade formal em relação à prisão, em relação ao processo penal, o foro privilegiado no STF, a imunidade no tocante à condição de ser testemunha e a necessidade da licença para a incorporação às Forças Armadas. Lembrando que esse regime se estende aos deputados estaduais por força do princípio da simetria, com a única distinção no foro privilegiado, já que os deputados estaduais respondem no TJ, no TRF ou no TRE, dependendo do caso. E para os vereadores não há incidência do princípio da simetria. Eles têm a inviolabilidade, a imunidade material, mas eles não têm os outros privilégios, com exceção do foro privilegiado, que poderá ser concedido pela Constituição estadual. Também nós destacamos os casos de perda do mandato, extinção, cassação e a renúncia do mandato. Lembrando que a infidelidade partidária hoje é motivo para renúncia do mandato. Se um deputado ou se um senador se desfiliar do seu partido sem justa causa, isso poderá importar perda do mandato. Se a Justiça Eleitoral entender que houve a infidelidade partidária, a Justiça Eleitoral decreta a perda do mandato, que será comunicada ao presidente da casa para dar vaga ao suplente. Encerrando a nossa aula, vamos lembrar que as questões podem ser enviadas para o e-mail
saberdireito@stf.jus.br e os vídeos podem ser assistidos no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu agradeço a participação dos alunos e nós encerramos a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de todos e continuamos a aula que vem com mais sobre o Poder Legislativo. Até lá!